Senhores, na semana passada nós fomos apresentados a Abrão, né? Aquele caldeu de Ur, que tinha um coração diferente dos outros, né? Aquele cara que confiava na história que Deus estava propondo para ele. Tanto que Deus chamou Abrão para sair da casa do pai de Terá, do Beitov do pai, e eu aprendi com o Sérgio, que é meu professor de hebreu, que Beitov significa casa do pai, não é isso? O Beit significa uma coisa e Tov é outra. Um é casa e outro é pai. Eu já não sei qual é o que, mas Beitov significa casa do pai. E então Abraão saiu da casa do pai, que não era só igual a gente pega esse pessoal de 35 anos que sai da casa do pai, está morando no porão lá e né, mal trabalha direito. Não, naquele tempo ninguém saía da casa do pai. A casa do pai era o seu trabalho, era a sua família, evidentemente, seus amigos, sua escola, sua igreja, sua comunidade. Sua vida girava em torno da casa do pai, ainda mais se você fosse o primogênito, se você fosse o patriarca, que era o caso de Abraão. Né? Esse primeiro primogênito é o Berror, né? Aquele que recebe a responsabilidade e recebe a porção dobrada da herança para poder dar conta da responsabilidade, né? Que ele recebe junto. Então, é um pouco mais da herança. Então, encontramos Abrão. E em Gênesis 12, a gente vai começar lá em Gênesis 12, a gente vê esse chamado, né? Então, 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão foi chamado com um propósito. Ele não foi chamado somente por causa dos seus belos olhos azuis, que obviamente não eram azuis, mas ele foi chamado com um propósito de, por meio dele, ele seria uma bênção. Ele foi chamado para ser uma bênção. Quem ele abençoar ia ficar abençoado, quem ele amaldiçoar ia ficar amaldiçoado. Ele foi chamado para modelar a Deus, né? Para modelar a Deus, modelar a mensagem de Deus ali, né? Foi abençoado com esse propósito, de multiplicar as bênçãos. A gente vai começar a ver a partir de agora, mais ainda, né? Essas sombras que tem com o Novo Testamento, com a mensagem de Cristo. Ele é abençoado para ser uma bênção, para levar isso adiante. Lembra da intenção de redenção da humanidade? Daquela narrativa de redenção, a gente falou da queda no primeiro dia, né? E essa intenção volta aqui, porque por meio dele, Deus vai abençoar todas as nações. Né? Isso vai ter reflexo lá na frente. O plano de Deus está em andamento. Vamos lá para o verso 7, 12, 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No prefácio, lembra, até o capítulo 11 era o prefácio. No prefácio, toda vez que havia um grupo de pessoas, eles construíam algo, normalmente eles construíam algo para eles mesmos, né? Essa era a preocupação. Então, você tinha lá Babel, né? Você tinha as obras de Caim. Então, normalmente a construção era para eles. E aqui você vê pela primeira vez alguém fazendo algo totalmente diferente, né? Ele constrói uma torre para Adonai, aqui. E ele está aqui fazendo o nome de Deus permanente. Né? Para Abraão, o que importa é a promessa de Deus, é o nome de Deus que importa. E essa atitude, embora para nós a gente pense, é verdade, tem que dar glória a Deus, tem que honrar a Deus, né? Não a mim, é um pouco óbvio. Agora, você imagina para Abraão, lembra? Sempre lembremos que Abraão não estava lendo a Bíblia.
sempre lembremos que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito em que língua? Hebraico, né? Escrito em hebraico. Adivinha de onde vem? Hebraico. Vem de hebreu. Adivinha de onde vem hebreu? Vem de Abrão, o hebreu. Então, Abrão não estava lendo nada aqui. Não é? Então, isso de construir um altar e dar honra a Deus, ninguém tinha feito isso, ninguém fazia isso. Isso nasceu com Abrão. Não é à toa, eu vou repetir isso várias vezes, não é de graça que ele foi chamado de o pai da fé. É a primeira vez que você vê alguém fazendo isso, né? Valorizando o nome de Deus. É a promessa de Deus, é o nome de Deus que importa aqui. E aí vamos lá para o verso 9, logo depois. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Naquela terra, naquele tempo como hoje, as secas eram recorrentes. E quando tinha seca, junto com a seca, tem fome. Não é? Até hoje diz que a civilização está apenas 3 refeições da barbárie completa. Né? Então, se você já pulou uma refeição, e você já pulou, né, já fez jejum, você sabe quão mais sensíveis e quão mais próximos de nos tornarmos bárbaros a gente fica. Né? Não é à toa que a gente precisa buscar a Deus. Alguns de nós ficamos mais bárbaros que outros, morrendo de fome. Né? E aí, com a seca, vinha a fome. E aonde que sempre tinha comida? Onde que sempre tinha comida? Onde que sempre tinha terra fértil e irrigada? Exatamente, né? Lá no delta do Nilo, sempre havia água e sempre havia comida lá. Aquela era a terra mais fértil, é a terra até hoje mais fértil do planeta. Né? Então, o que a gente tem até aqui? Abrão, incrível, né? O cara constrói altares, ninguém nunca tinha feito isso. Parece que ele está indo muito bem, ele foi chamado para sair da casa do pai e ele saiu. Mas, de repente, ele resolve ir para o Egito. E o Egito, a gente sabe bem, o Egito tem seus próprios deuses. E o chamado de Abrão era, a gente também sabe bem, era em Canaã. Né? O chamado dele era em Canaã. Só que bateu a fome. E todo mundo que está nessa estrada há algum tempo, todos vocês estão nessa estrada aí há algum tempo, sabem que, eventualmente, nasce uma certa tensão entre a fé e a responsabilidade. Né? E que bom que, para aqueles que podem dizer que sempre escolhem a fé direto, sem luta, sem sentir essa tensão. Né? Porque se você pode falar isso, você é um privilegiado. Abrão, como um ser humano também, ele sente a pressão. Ele sente a pressão e adivinha onde ele vai parar, né? Ele vai para o Egito. Então, lá no verso 12, verso 12 e 13, Abrão já começa a expressar lá a preocupação dele. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, está falando para Sara, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Essa passagem famosa, onde Abrão faz a pegadinha dele, né? A pegadinha do faraó, pegadinha de Abrão. E a gente já está acostumado a citar isso como um exemplo da falibilidade de Abrão, como Abrão, né, também mentiu aqui. E, de certa forma, é verdade que ele mentiu. Ele torceu, né? Porque Sara era meia-irmã dele, né, como a gente viu no episódio passado. Poderia ser chamado de irmã, porque o hebraico aceita isso, né? Essa palavra irmã ela é ampla, então não está incorreto que Sara seria a irmã dele, mas ele estava transmitindo uma ideia equivocada, né? Então ele estava enganando aqui as pessoas no Egito. Ele está torcendo a verdade, né? Usando a verdade para comunicar uma outra coisa. Então, a gente sempre ataca Abrão aqui por usar a mulher dele para salvar a vida. Aí talvez ele até mereça, né? Mas há bem mais do que isso em andamento aqui. O que Abrão está fazendo sagazmente, né? Ele está juntando o útil ao agradável.
E vamos lembrar aqui que Sara tem 64 anos nessa altura, né? Devia ser algo impressionante, a beleza dela aos 64 anos. Então, ele tem um plano aqui. E o plano vai além de não morrer para cometer e assim comprometer o Beit Tov dele, a casa dele, né? Ele fala: serei bem tratado por sua causa. Lembra por que Abraão foi parar no Egito? Que teve uma seca e eles estavam acabando lá a comida, né? Estavam ficando famintos, a casa dele não era pequena, né? E aí ele vai para o Egito e ele fala para Sara: ó, diga que você é minha irmã. E o que acontece naquela sociedade patriarcal? Né? Ele tem essa linda mulher, Sara, que é a irmã dele, que está debaixo da autoridade patriarcal de Abraão. E, aparentemente, pelo que ele está dando a entender, ela está solteira, ela está no jogo. Né? E aí, as pessoas em volta vão ficar interessadas nela, vão ficar interessadas em Sara e vão fazer a corte. A corte, naquele tempo, não é mandar uma mensagem dizendo, e aí, sumida. A corte, naquele tempo, ela é feita ao patriarca. Ele tem que convencer o patriarca de que eles são dignos, né, de casar com alguém que está debaixo da autoridade dele. E essa corte também não é mandar uma mensagem e falar, e aí, sumido? Fala, parceiro. Não. Como é que é essa corte? Eles precisam convencê-lo que eles têm condições de cuidar bem da moça. Né? Então, essa corte envolve uma certa bajulação, né? Envolve conquistar a confiança dele, envolve dar presentes, mostrar que você tem condições de cuidar. Como é que você faz isso? Dando presente, mostrando generosidade. Então, de vez em quando tem alguma série, algum filme, né, uma novela que mostra um pouquinho disso, dessa corte ao patriarca. Né? Então, é isso que acontece. Esse é o plano. Ele vai lá, então ele simula que ela está no mercado, ele é bem tratado, ele recebe esses presentes, e no plano eles vão retornar para Canaã com posses sem casá-la, né? Porque afinal de contas ela já está casada. Mas, como costuma acontecer, o plano não sai como esperado. Vamos dizer assim, no verso 14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher lindíssima. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Arão, olha só. E Arão recebeu o quê? O quê? Ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Então, o que aconteceu? O plano de Abrão deu certo. Ele foi bem tratado e ele recebeu servos, servas, jumentos e camelos. Adoro esse e camelos, né? Devia ser um presente especial, camelo. Porque justamente quem estava fazendo a corte era alguém que tinha muita posse. Muita posse. Só que o faraó não faz corte. Né? O faraó pega o que ele quer. Então tinha uma pessoa no Egito que poderia quebrar esse plano, que iria até cumprir parte do ritual, que é dar os presentes, mas que não perguntaria nada se ia tomar ou não, já que ela está no mercado, traz para cá, Sara, fazer parte aqui do meu harém. E então ele pega a Sara, dá os presentes, né? Pega a Sara. Abrão não tem nada o que falar nesse momento, afinal de contas ele está no Egito e ele falou que ela era irmã. E Sara então vai se juntar ao harém do faraó. E aí você já conhece a história, né? O faraó fica doente, a corte dele lá, as esposas ficam doentes, e acaba sendo revelado ao faraó que Sara é uma mulher casada e que a forma de resolver isso é devolver e pedir que Abrão ore por ele. E assim acontece. Vamos então para Gênesis 13. No final, ele acabou recebendo muita coisa, mas o plano não funcionou perfeitamente porque ele teve que ceder à esposa. Antes que você pergunte depois se houve uma consumação do casamento do faraó com Sara, há muita discussão sobre isso, tá bom? Tem alguns autores que dizem que houve, outros autores dizem que não houve. Eu não tenho opinião a respeito desse assunto. O que eu sei
é que não foi uma semana, né? Há um certo consenso de que foram pelo menos alguns meses onde Sara ficou na corte do faraó. Tá? Então, vamos adiante aí. Gênesis 13, 3 e 4. Ele partiu do Negueb, quer dizer, saiu, né? Saiu do Egito, saiu com um rebanho, servos, servas, camelos, né? Ele saiu rico dali, né? O faraó acabou fazendo o rico. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, 13:3, indo de um lugar para outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado um acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o Senhor. Aqui eu só quero chamar a atenção rapidinho de um ponto. Né? Ele volta até um lugar entre Betel e Ai, onde ele já havia armado acampamento antes, quer dizer, ele havia passado por ali antes, e aí foi até o Egito. Aqui você vai ver um texto, desde o fim de Gênesis 12, onde você tem algumas repetições. Né? Ele fala para Sara, diga que é minha irmã. Depois ele fala, por que você disse que ela era sua irmã? Faraó fala, né? Por que você disse que ela era sua irmã? Aí Abrão fala, eu vou ser bem tratado por sua causa. Aí o texto fala, Faraó o tratou bem por causa dele. Então, são textos espelhados. Né? Quando a gente vê textos espelhados, a gente lembra de um quiasma. E onde tem um quiasma, tem um centro. Né? E esse centro desse quiasma é exatamente aonde o plano dá errado, quando o faraó toma Sara. É aquele momento de né? Quando você percebe que as coisas não estão saindo como esperado. Quando Abraão percebe ali que cometeu um erro e que esse erro teria consequências. E o que se pergunta agora é, o que Abraão fará com isso, com essa experiência bem traumatizante que ele teve? Né? Ele vai se tornar um cara medroso, um cara inseguro? Como é que ele vai reagir? Lembrando que ele era humano, como eu e você. O que nós fazemos nos nossos piores momentos? E o que Abraão fará agora? Ele ganhou dinheiro, mas a que preço? Vejamos, né? Em Gênesis 13, um pouco mais adiante, ele começa tratando da desavença entre, a gente vamos ler por causa do tempo, né? Mas da desavença entre os pastores de Abrão e de Ló. Vocês conhecem bem, né? Abrão agora tinha muitos rebanhos, Ló também tinha os rebanhos deles, né? A boa parte desses rebanhos recebidos do faraó. E antes da gente entrar nisso, vamos responder uma pergunta que a Ana fez na quarta passada. Por que Abrão trouxe Ló com ele? A gente pode pensar, não, é um senso de responsabilidade, né, de cuidado, ele está cuidando do sobrinho. Mas, ora, Naor, quando Abrão sai da casa, o outro que se torna o primogênito ali, né, é Naor, filho de Terá. E Naor constrói uma bela casa, um belo Beitov. Né? E quando ele sai de lá, Terá ainda era vivo. Né? Então, essa não é a justificativa, senso de responsabilidade, porque Ló poderia ser bem cuidado na casa de Terá e posteriormente se tornou a casa de Naor. Né? Acredita-se que ele traz Ló porque ele tinha recebido essa promessa de que ele seria uma grande nação. Só que ele sabia que ele tinha um problema. Ele tinha uma esposa estéril. Então, ele traz Ló, na melhor, acredita-se, né, que no melhor juízo dele, a descendência dele viria de Ló. Né? Ele continuaria, a descendência dele, Ló é da família, então poderiam ser contados, de certa forma, entre os descendentes dele. A gente sabe aonde essa história vai caminhar. Mas, de novo, lembremos que isso não estava escrito. Então, Abrão não sabe para onde essa história está caminhando. O que ele faz? Tenta ser obediente segundo o seu melhor julgamento. Ele está seguindo o que Deus disse, está seguindo a orientação dele da melhor forma que ele encontra, né? Com todo o seu entendimento, como a gente costuma falar. Só que o entendimento dele até aqui é limitado. Só como consequência, agora, depois dele ganhar rebanhos e muitos empregados, o negócio não está dando certo, porque os caras estão brigando. Né? Os pastores dele e os pastores de Ló estão brigando. Então, o que será que ele aprendeu? Né? Traumatizado e inseguro? Será? E aqui você vê Abrão com um pensamento que vai se tornar coerente no futuro. Né? Ele pensa, não sei
como Deus vai cumprir sua promessa. Mas o que eu sei é que eu não posso ficar aqui brigando com o meu irmão. Assim como Sara era irmã, de certa forma, Ló também era irmão, de certa forma, de Abrão. Na verdade, ele era irmão de Sara mesmo, né? Então, de forma diferente daquela postura de, por exemplo, de Caim, né, preocupado, inseguro, Abrão, como patriarca indiscutível, não só se separa de Ló, topa se separar de Ló, como deixa Ló escolher primeiro. Então, tem uma passagem lá em 13:10, né, famosa. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. E essa frase, para muitos, lembra Eva olhando para o fruto que era agradável aos olhos, né? Então, lembra isso, né? Parece que é um espelho do que aconteceu antes. E Ló, então, vai para o vale, né? E Abrão vai para o outro lado. Então, depois disso, Abrão se encontra com Deus novamente. Diz, toda a terra, no 15, né? Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então, Abrão não sabe como Deus vai fazer o que prometeu, mas ele está confiando na história, né? Está confiando no que Deus propõe a ele no chamado de Deus. Então, vai fazer o que é certo e deixar Deus dar o jeito que ele quiser dar, embora ele ainda não esteja enxergando que jeito é esse, né? Então, ele deixa Ló se mandar e Ló vai começar seu próprio Beit El, né? A sua própria casa. Então, no capítulo 14, não vamos ler, mas a gente vê que Ló é capturado e Abraão parte com seus 318 homens. Olha a casa de Abraão. É uma casa grande, né? 318 homens é uma grande casa. E com a sua casa, ele derrota os reis, né? E pega tudo de volta. E aí, olha que legal, né? Ele pegou tudo de volta, até Ló. Você imagina Abraão falando, oh, que legal, era assim então que as coisas iam caminhar, né? Ia ter essa guerra, eu ia pegar tudo de volta e Ló ia vir comigo. Olha só, então o problema é resolvido de novo. Mas aí, o rei de Sodoma pede, pode ficar com tudo que você pegou, me dê só as pessoas de volta. Isso sugere que ele mantenha os bens, né? E Abraão responde que não vai aceitar nada, a não ser o que os servos comeram e a porção pertencente aos aliados dele, que acompanharam, né? Então, ele podia estar pensando, que legal, Ló voltou, mas aí o rei de Sodoma pede as pessoas de volta, ele, tá bom, vai Ló, de novo. Então, ele entrega Ló 2 vezes. Esse é Abraão. Entrega Ló uma vez, recupera Ló e entrega Ló de novo. Porque a confiança dele, falou, tá bom, pediu de novo. Repetindo, ele não é o pai da fé à toa. Ele está se baseando nos próprios princípios dele, né? Na relação ali incipiente dele com Yahvé. Então, a gente viu que Abraão passou por uma situação difícil por causa de um erro que ele cometeu, mas em vez de transformar a experiência em insegurança e medo, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Vira trauma, ele aprende com a própria experiência e se torna mais capaz de confiar na história. Então, vejamos o que acontece no capítulo 15. Se você ainda não está convencido que ele trouxe Ló por causa disso, vamos olhar o capítulo 15. Então, capítulo 15, 1, diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Boas palavras para você ouvir, né? Quer dizer, Deus está encorajando Abrão. Deve ter percebido que ele estava meio cabisbaixo, aqui e ali, e vai lá e imagina ouvir essas palavras de Deus. E aí, como é que Abrão responde? O verso 2 começa, mas... Quer dizer que Abrão não está na mesma vibe, né? Começa com mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Quer dizer, Abrão está de mau humor, né? Como é mesmo que essa tal recompensa vai chegar? Tipo, eu estou confiando aqui, mas está passando tempo, né? Como é que vai chegar isso?
deixei minha família, deixei Ló partir 2 vezes, e agora minha descendência está comprometida. Na mente dele, só sobrou o servo dele, né? Era aquele servo o servo sênior, né? O cara que cuidava dos demais servos, né? E respondia pela casa, às vezes como se fosse o próprio Abrão, aquele servo supervisor. É quase da família esse cara mesmo. Tanto que ele, na prática, ele até poderia herdar se não houvesse um herdeiro legítimo. No fim das contas, Abrão está agoniado com isso e está achando essa história muito ruim. E aí no verso 3 você tem assim, e acrescentou. Esse e acrescentou significa que não foi no mesmo momento, tá bom? Ele falou aquilo e parece que Deus não respondeu nada. Em outro momento, talvez até outro dia, aparece esse e acrescentou. Quer dizer, Deus voltou diante lá de Deus, quer dizer, Abrão diante de Deus voltou e falou, ei, tu não me deste filho algum. Ei, você não me ouviu da primeira vez, não? Não me deste filho algum. Um servo da minha casa vai ser meu herdeiro. Responde aí. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então, você vê que Abrão aqui estava absolutamente frustrado. Ele tinha trazido Ló, aparentemente, para isso e deixou embora 2 vezes porque ele acreditava nas coisas certas. Mas agora ele está frustrado. E aí, essa frustração aparece. O herdeiro que eu possuo é Eliezer. Cadê aquela história de promessa? Será que a promessa é por Eliezer? Não faz sentido isso. Né? E aí, Deus responde. Quando ele fala a primeira reclamação, Deus fica calado. Não responde nada. E Abrão volta e faz a segunda reclamação. Não é? Tu não me deste filho algum. E está vendo a ponto de exclamação aí? Um servo será meu herdeiro. E aí, os estudiosos aqui, uma ideia é que Deus não responde da primeira vez porque não era para responder mesmo. Que o ideal era Abraão não saber, não ter uma resposta nesse momento. Mas, como Abraão insiste, e na verdade há um relacionamento aqui entre os dois, na segunda vez que é provocado, Deus responde. Não, vai ser um herdeiro vai ser gerado por você mesmo. Por você mesmo. Não vai ser um servo, um herdeiro. Aparentemente, Deus não queria informar isso. Não era o tempo ainda. Então, no verso 4, a gente tem esse momento, né? Deus dando. O seu herdeiro não será esse, não será Eliezer. Um filho será gerado por você mesmo, será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para os céus, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua descendência. Acalme-se, moço. E no meio dessa luta toda, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E assim Abrão decide confiar na história, né? E essa é a famosa frase que diz que isso lhe é acreditado como justiça. Eu acredito que essa noite ele relaxou, foi dormir contente, foi namorar a esposa e feliz de que um herdeiro dele seria o filho dele. Só que nada acontece por um montão de anos depois disso. Né? Sarai não engravida e os anos vão passando. 1, 2, 3, 4, 5, um monte de anos vão passando. E qual é a lição? Uma das lições aqui com Abrão. Abrão insiste por uma resposta que ele não deveria ter. Né? Às vezes eu acredito, eu quero algumas respostas, eu preciso de respostas. Mas Deus sabe que, na verdade, no fundo, eu não preciso delas. E que, eventualmente, se eu tiver uma resposta antes da hora, eu posso bagunçar tudo, né? Posso estragar a história que ele quer contar comigo. Foi o que aconteceu aqui, né? Abrão e Sarai pegam essa informação e vão fazer uma bagunça, né, com essa informação. Porque ele fala,
um filho gerado por você. Imagina Abrão e Sarai conversando. Não, Deus falou, né? Yahvé falou que é um filho gerado por você. Sarai falando, não falou que é gerado por mim, falou que é gerado por você. Então é a sua semente, não é necessariamente a minha, não é necessariamente a semente de Sarai. E assim, Agar acaba entrando na história. Né? Eles não têm a perspectiva de Deus, do alto. Então eles acabam tomando decisões com essa informação truncada, mas sem a mesma sabedoria de Deus. A gente pode até perguntar, poxa, mas por que Deus não deu toda a informação, então, logo, para ele? Senhora, a resposta é que a vida não é assim, né? A gente não tem toda a informação. A jornada não funciona assim. A gente nunca trabalha com informação completa. A gente sempre trabalha com informação limitada. Né? E era o caso aqui. Lembra que as pessoas têm o livre-arbítrio para decidir o que elas querem. E isso tem uma questão filosófica ou teológica aí por trás, né? Não, mas Deus já não sabia o que ia acontecer por trás, para frente. Assim, Deus trabalha por meio das pessoas. E as pessoas reagem como elas querem. Então, Deus dá a informação que as pessoas vão fazer o que Abraão fez. Não era a história que Deus queria contar com aquilo. Obviamente, né, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e Deus vai acabar usando essas coisas. Mas a história para ser contada, inicialmente, não era essa. Então, verso 7, vamos lá. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? De novo, Abrão pedindo garantia, né? Como um bem humano. Né? O pai da fé não é super-homem. Ele era humano como eu e como você. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida. Ah, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E quando você lê essa mensagem, você sempre sabe exatamente o que ela quer dizer, né? Você lê isso aí e fala, ah, beleza, esse negócio de cortar pela metade, botar um de cada lado, pô, beleza, isso aqui já vi muito, conheço muito. Lá onde eu nasci era bem assim que as alianças eram celebradas, né? Então, deixa eu mostrar aqui o que ele fez. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá bonitinho aí para você? Os animais cortados, um de cada lado, e no final os passarinhos, né, que se cortasse não ia sobrar nada, né? Então era um passarinho de cada lado, sem cabeça, e aí tinha um vale no meio, não é? E o sangue dos animais escorria aqui pelo meio. Bom, então essa é a imagem, era uma forma que eles tinham de celebrar uma aliança. Então Abrão pede para Deus: como saberei? Aí Deus fala: tá bom, olha como é que você sabe. Vai lá, pega uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3, tal, uma rolinha, um pombinho. Então Abrão, o que ele fez? Ele trouxe esses animais. Abrão já sabia o que fazer. Quando Deus falou esses animais, esse era um costume lá da época. Abraão não precisou pedir detalhes. Ele já sabia que tinha que cortar desse jeito, colocar uma de frente para a outra, não cortar as aves. Ele já sabia o que estava se passando aqui. Então, isso aqui são as pistas, né, naquele mundo antigo, para uma aliança. Era como um noivado. Era muito usado para simbolizar um noivado. Então, esse acordo entre ele e Deus seria celebrado, e era chamado caminho de sangue. Era algo que Abrão conhecia, né, porque ele fazia parte daquela cultura, e que ele havia. Como eu posso saber? Que é uma garantia? Então Deus fala, vamos fazer um caminho de sangue aqui. E nesse caminho há esse dique no meio por onde o sangue escorre. Então, nesse caminho, você tem 2 partes. E essas 2 partes, normalmente, são 2 partes que celebram o noivado, evidentemente. Né? Então, você tem alguém mais forte,
e alguém que está lá pleiteando. Quem é mais forte, é o noivo ou é o sogro? Pois é. Então, você tem quem é mais forte e tem lá o pretendente. Normalmente o cara é mais novo, durão, né? Quando tem um carro velho, aquele negócio todo. E tem o sogrão lá, né? Então, a superioridade aqui é do sogrão. O sogrão tem a noiva, né? Ele tem autoridade sobre a noiva. Então, o pretendente, a parte mais fraca, precisa caminhar pelo caminho de sangue, com um manto branco. E adivinha só, o cara caminhando com um manto branco, que vai até o tornozelo, né? E como é que fica esse manto branco? Vai empoçando, vai respingando, né? Então, a mensagem ali é, o pretendente vai e o manto vai ficando vermelho. Então, ó, se eu não cuidar bem da sua filha, você pode fazer isso comigo. Pode, minha vida está aí. Né? E aí, depois que ele faz isso, que ele oferece a vida dele na aliança, a parte superior, o sogrão, vai lá e ele anda pelo caminho de sangue. E a parte dele da aliança é: eu preciso te dar uma virgem de valor. Se eu não te der uma virgem de valor, você pode fazer isso comigo. E ele caminha pelo caminho de sangue também, celebrando a aliança. Né? Então, tem a parte inferior, o pretendente passa primeiro, depois passa a parte superior. Em Gênesis 15, temos Abrão e temos Deus. Quem é a parte superior? Deus, logicamente. Então, quem deveria andar pelo caminho de sangue? Abrão, né? E ele sabe muito bem o que está acontecendo ali. Então vamos para o verso 11. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Só até aí. O que significa isso? Esses bichos estão mortos lá, com sangue escorrido, estão secando no tempo, a ponto de atrair as árvores de rapina. Quer dizer, eles estão lá um tempão. Abrão prepara o caminho de sangue e ele não passa, ele fica lá. Né? Ele não atravessa o caminho, ele trava, ele não celebra o caminho. Abrão, naquele momento, ele tá bom, você quer uma garantia? Faz o caminho de sangue aí. Aí Abrão, tá bom, e ele faz. E aí, na hora de passar, parece que ele se toca que ele está ali com o Criador do universo. Fala, caramba, eu não vou ser capaz de manter o meu lado. Na hora que eu pisar nesse caminho, eu tô morto. E ele trava, e ele fica ali, mas ele também não quer ir embora. Chegam as aves e ele vai tentar espantar as árvores. Aí no 12, o que acontece? Ao pôr do sol, olha o tempão que ele está aí, ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, já está exausto, né? De estresse, de ficar lá, trabalho que ele teve. Eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Depois que o pôr do sol, adiante, né, se pôs ver a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Não vou ler não até o 21, só quero destacar essa parte. Abrão pega no sono e recebe uma pequena exposição. É um PowerPoint, Deus passando um PowerPoint para ele. Olha só, deixa eu te falar o que vai ser aqui. Então, saiba que seus descendentes vão passar por isso, por aquilo. Saiba que sua viagem ao Egito terá consequências aí também no futuro. E aí Abrão, quando ele acorda, ele vê uma tocha e fumaça passando entre os pedaços. Fogo e fumaça. O que isso te lembra nas Escrituras? O que isso representa? Fogo e fumaça. Lembra de Êxodo? Não tinha fogo e fumaça. O que representa? Pois é. Então, fogo e fumaça costumam representar a presença de Deus, né? Nos altares, fogo e fumaça. Elias, fogo e fumaça, costuma representar a presença de Deus. Então, você tem um fogareiro esfumaçante, você tem fogo e fumaça, né? Uma tocha acesa. Representa que Deus vê a dificuldade de Abrão. Está lá horas, escurece, e Abrão não passa. E Deus vê essa dificuldade e ele mesmo passa entre os pedaços. Mesmo com Abrão bagunçando a parada toda, bagunçando a cerimônia, Deus assume
e ele faz o acordo, mesmo sendo a parte superior. E essa mensagem do acordo, né? Lembra o acordo que fez com Noé? Não, tá bom, eu vou prover o arco. Então aqui ele vê, Abraão está mal-humorado, né, fazendo algumas besteiras, mas ainda assim Deus mostra compaixão e ele celebra a aliança. Ele celebra a aliança com Abraão. E ainda assim essas besteiras que Abraão faz têm consequências, né? O povo dele ia sofrer no futuro, no Egito. Né? Da onde será que veio isso? Né? Que papo estranho, apareceu do nada. Está contando aqui Abraão que os erros, a promessa continua, mas tem consequências. Né? Alguns comentaristas dizem que é uma mensagem de que Abraão saiu do Egito, mas metaforicamente o coração, afinal de contas, o que veio com ele do Egito? Pois animais, servos, homens e servas, né? E uma dessas servas foi Agar. Né? Olha as consequências aí do Egito. Então, e a consequência, com quem é que Abraão vai dormir depois de receber aquela informação de que a descendência viria dele? Com Agar, que é a escrava egípcia de Sarai. Então, o Egito volta com eles. Então, no próximo capítulo, né? No capítulo 16, Abrão e Sarai terão a brilhante ideia de ter um filho por meio de Agar e bagunçar a história toda. Então, como se costuma dizer, é fácil tirar-nos do Egito, mas é menos fácil para Deus tirar o Egito de nós, o Egito do povo. Então, algo assim. Como Abraão confiou no Egito no meio daquela fome, agora Deus está lhe dizendo, no meio dessa luta toda, que a sua descendência vai carregar a semente do Egito com eles, né? E vai ser difícil tirar o Egito deles, né? Alguns comentaristas enxergam essa simbologia aí por trás. Então, capítulo 16, a gente não vai aprofundar, né? Trata de Agar, do nascimento de Ismael, né? Então, vamos para o 17. 17:1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu, 13 anos depois de Ismael nascer. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Quer dizer, você será Abraão, que significa pai de muitas nações. Então ele diz: você não mais será chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Momento mágico, podemos parar de chamar Abrão de Abrão, agora vamos chamar Abraão de Abraão. Não é? E ele vai contar como é essa aliança, ali no verso 11, a gente vai ler um maior aqui, até o 22. Terão que fazer essa marca, né, a circuncisão, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso e não tiver sido circuncidado será eliminado do meio do povo. Quebrou minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher não se chamará Sarai, minha princesa. Seu nome será Sara, princesa. Eu o abençoarei e também por meio dela lhe darei um filho. A mim, sim, eu a abençoarei. Sim, eu a abençoarei. E dela procederão nações, reis e povos. Abrão prostou-se em terra e riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Arão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade,
Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, e o abençoarei também. Eu farei prolífero e multiplicarei muito sua descendência. Ele terá o Beitov dele. Né? Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, nesta época. Então, temos aqui de novo termos muito repetitivos, né? Aliança aparece várias vezes, a palavra terra aparece 7 vezes, aliança também 7 vezes, padrões se repetem, né? Eu já vou direto, você já sabe, né? Tem um quiasma aqui, e o centro desse é o verso 10. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. É o centro desse quiasma. Circuncisão será um ponto muito importante daqui adiante. E, finalmente, Abraão vai completando o quebra-cabeça. Ih, aquele negócio com Agar, então, né? E aí ele percebe que fez bobagem. Fez bobagem aqui. E aqui também tem um espelho lá com a aliança de Noé, né? Já falamos. Ele provê aqui a aliança. Só que agora a aliança evolui. Com Noé, Deus deu a aliança, não é? Deu o arco. Com Abraão, Deus monta a aliança. Só que agora Abraão tem que pagar um precinho pela aliança. Não é? Agora ele espera um ato de obediência de Abraão. E esse ato é a circuncisão. Né? Então, Abraão e todos aqueles do sexo masculino precisam fazer aquele ato de obediência. Na verdade, os pais, né? Depois da primeira geração, os pais precisavam fazer aquele ato de obediência. Você vê que com Adão, não precisava fazer nada, só não comer da árvore lá do fruto do bem e do mal. Noé, Deus proveu um símbolo, Deus proveu o arco. Com Abrão, Deus provê de novo a aliança, mas Abrão tem que casar ali um ato de obediência. Não tinha muita obediência ao texto, porque não tinha texto ainda. Então, o único mandamento aqui é a circuncisão, nesse momento da história. Mas Abrão já precisa casar. A próxima aliança é feita com Moisés. Não é? Então, o preço do povo já é bem maior. O que a gente vê aqui? Ele esperava mais de Abraão do que de Noé. Está subindo a barra. E ele vai esperar mais do povo, com Moisés, do que de Abraão. E depois, com Davi para os reis, ele vai esperar mais ainda do que para o povo. Quanto mais o povo aprende sobre Deus, maior é a expectativa. Então é bom a gente pensar sobre isso um pouquinho. Afinal, já contamos 4.000 anos dessa historinha aqui. E quanto mais nós sabemos sobre o caráter e sobre a natureza de Deus, mais é esperado de nós. Então você imagina, claro, estamos aqui 2.000 anos depois de Cristo, com o Espírito Santo, com todo o entendimento sobre o perdão, o arrependimento, sobre amar os inimigos, de uma forma que eles não passavam nem perto de entender naquela época o que é esperado, né? Claro que a gente pode ouvir isso e pensar, então eu estou frito, é melhor nem tentar. Mas lembremos que Deus também vai até onde a gente está. Foi o que Deus fez com Adão e Eva ali na queda, né? Foi até onde eles estavam na vergonha e deu roupas para eles. Fez aqui com Abraão, que não conseguiu passar o caminho de sangue, foi até onde ele estava e ele passou. Ele vai até onde estamos, onde quer que seja, e nos chama aí adiante, a continuar andando. Ele quer que a gente se mova, né? Se mova adiante. E sempre quer que a gente dê o próximo passo de fé nessa aliança com ele. Então, aqui, a gente está vendo a aliança que ele estabeleceu com Abraão. E como essa aliança dá uma cutucada em nós, né? Esse sujeito que nem tinha nada em que se basear. E com isso, eu encerro o nosso quarto papo, falando da terceira aliança, né? Falamos da primeira com Adão, da segunda com Noé, agora a terceira com Abraão. Hora de perguntas.
Vamos abrir os microfones. 53 minutos, mestre. Estou ficando bom nisso, de administrar o tempo. Já estou respondendo ao longo as perguntas, né? Adiantando aqui. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Eu pus uma perguntinha aí no chat que eu tenho vergonha de falar. Ainda hoje, os judeus têm essa questão da circuncisão? Não. Eles não têm essa questão porque não é uma questão para eles. Eles circuncidam e pronto. No 8º dia. Não é? Então, o rabino vai lá e tac. Não, ou seja, continua ainda, Daniel. Acho que essa que era a dúvida dela. Não tem questão. É resolvido. Não é questão nenhuma. É simplesmente uma lei. O 8º, e é uma cerimônia bonita até, né? Hoje vai lá, a família toda, todo mundo, os rabinos, os parentes, amigos. E é ali que ele recebe o nome, né? O rabino vai lá, faz a circuncisão e proclama em voz alta o nome do isso bebê. É só para esse povo? Não seria para todo? Não. A circuncisão? Então, a circuncisão naquele tempo era um costume, assim, não era um costume disseminado, tá? Mas alguns povos praticavam a circuncisão. Em alguns povos era um rito de passagem. No Egito, acredita-se que a carreira sacerdotal precisava circuncidar. O que é uma simbologia interessante, já que Deus queria montar um povo de sacerdotes, né? Então, se for isso mesmo, faz sentido esse chamado aí para o povo, né? Circuncidar. Hoje em dia, o que os urologistas falam é que é muito saudável. Poupa um monte de riscos ali naquela área sensível. Eu estou dizendo assim, biblicamente falando, não teria que ser todos a descendência de Abraão? Não era esse o propósito? Inclusive a descendência espiritual, você falando assim dos cristãos, é isso? Entendi. Paulo resolve isso, né, nas cartas. Essa era uma dúvida muito comum. A primeira igreja tinha essa dúvida. E acredito que muitos cristãos gentios foram circuncidados antes de serem batizados. E essa era uma questão que, em algum ponto, devia estar atrapalhando ali a conversão da igreja, e Paulo endereça isso teologicamente, falando que não há essa necessidade, né? Que isso é um requisito da lei, né? Não é um requisito do evangelho que Jesus estava trazendo. Felizmente, segundo Paulo, somos circuncidados no coração, né, Daniel? Exatamente, que é um outro tipo de circuncisão, que, aliás, é um pouco mais difícil. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada. De nada. Essa passagem do caminho de sangue, eu confesso que eu nunca tinha entendido esse troço. Cortar bicho, e nem vai fazer churrasco, vai deixar ali. É muito cruel. Quando você mostrou a foto ali, meu Deus, eu que sou vegetariana, então eu falei que crueldade, meu Deus. Mas era assim que funcionava, né? E Abrão nem tocou neles, não comeu nada. O pior é isso. Estavam ali, né? Ficaram ali. Eu tinha lido já sobre essa passagem, mas no sentido de que, acho que foi um livro sobre o livro de Gálatas, que nessa do acordo, para reforçar que é pela fé mesmo, né? Nesse episódio, Abraão nem passa, que o normal era os dois passarem. E eu estava tentando achar aqui, sem Levítico, onde que fala isso, tem algum lugar que fala sobre esse acordo, não com tantos detalhes, né? Mas nesse nível de detalhamento, também não sabia, não. Eu só ia comentar que eu tenho uma evidência de que Abraão não era irmão de Ló, porque se eles fossem irmãos, um não ia deixar o outro escolher primeiro, ia ter que ter uma briga. Para minha experiência aqui em casa, essa parte. E eu ia te perguntar se tem alguma simbologia na circuncisão ou era uma questão, sei lá, que juntou um sinal com uma higiene, com até uma maneira de preservar os homens do povo, ou se tem algo simbólico, se é o tipo de alguma coisa, porque é um negócio estranho. Entendi.
Ana, eu acredito... Bem, tem um zilhão de símbolos, né, aí em cima da circuncisão. Mas eu acredito que é o hábito de Deus dar um no cravo e outro na ferradura, né? Além de ser um símbolo que o cara tem que casar uma coisa lá, né, importante para ele ali, e tem esse símbolo nos povos antigos, né, havia essa relação da circuncisão com o sacerdócio, né, no Egito, com certeza, provavelmente, mas em outros povos, boa chance também. Então, ele queria criar um povo de sacerdotes, né, então faz sentido usar essa simbologia. E o terceiro ponto, para mim, é sanitário, porque ele poupa não só o homem, como a mulher, né, de um sem número de infecções, né? A mulher ela é mais vulnerável a infecções, né, nessa região do que os homens. E a falta de higiene podia abrir margem para toda sorte de complicações de saúde, né? Para o homem, sim, e para as mulheres, mais ainda. Então, era acabando de ser não só uma lei, mas um costume que poupou muito o povo de muitos problemas de saúde. E Noé já não ia poder cumprir essa exigência, né? Então teve que ser com Abrão mesmo, né? Segundo a circuncisão de Noé errou o ponto. Daniel, achei muito interessante essa reflexão final na verdade, como Deus vem até o homem, né? Uhum. No sentido de pensar realmente como ele se humilha, né? O Deus Todo-Poderoso faz de tudo para que a gente possa chegar até ele, né? Nessa questão de Abraão, bom, eu tomo a iniciativa, eu mostro para você. Eu acho que isso é muito rico nessas outras que você mencionou também. Acho que isso dá uma visão muito clara de como é Deus, né? Como ele nos trata. Acho que esse exemplo é fantástico. Obrigado. A gente ouve, não, Deus é bom, né? E a gente fica repetindo isso para nós. Mas uma coisa é você ouvir isso, mas o que significa isso, né? Deus é bom. Né? Ele vai mandar um Pix para você com seu CPF? Não vai fazer isso. Né? Mas ele é bom, a natureza dele, né, é boa. Né? Ele vai até você, né? Ele recupera você ali, ele alcança você na sua dor, né? Ele traz o consolo. As coisas não vão sair como você planejou, não aconteceu com Abrão. Imagina Abrão no faraó, nossa, que agonia, aquelas semanas, meses, provavelmente, sozinho lá, orando talvez para Yahvé, né, para dar uma solução ali, né, eu falo, não, você vai aprender aí, mas eu vou resolver, mas você vai aprender uma ou duas coisas aí com essa encrenca aí que você arrumou. E aí vai até ele, e aí volta, né, e eles voltam com outro aprendizado, né, com outro... Então, o Deus é bom, as coisas não saem do plano, nossos erros têm consequências, ele não deixa de ser bom por causa disso. E nem... A gente pensa, não, Deus vai salvar aqui em algum momento. Assim, se você pensar em Abraão, a gente pensa em Isaac, não, na hora H ele vai salvar, ele vai prover. Assim, mas quem sabe a hora H é ele, e quem sabe o plano é ele, né? E por isso, às vezes, é tão difícil confiar na bondade de Deus. De novo, olha o pai da fé de novo. Abraão ter confiado, é muita fé. Abraão estava definindo fé aqui, estava modelando fé aqui para gerações, para a descendência dele, né? Mesmo sem ter referências, né? Abraão não tinha referências aqui para modelar essa fé. Imagina modelar sem referências anteriores. Esse era o tamanho do desafio dele. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. É sempre uma reflexão, né? Eu acho que a cada aula, na verdade, sempre nos traz uma reflexão. Quando você estava falando, Daniel, exatamente sobre as falhas, né, de Abrão, né?
depois de Abraão, trazer para nós assim, no nosso dia a dia, acontece a mesma coisa, né? Quantas vezes não ficamos frustrados, quantas vezes não ficamos tristes ou decepcionados, quantas vezes a gente não pergunta a Deus várias e várias vezes por algo e Deus não responde. E é exatamente mostrando essa sabedoria de Deus que não é o momento, né? Que não é o momento de dizer, não é o momento de dar uma resposta realmente plausível. E eu vejo o quanto a nossa natureza humana, ela nos engana nesse sentido, né? A gente sempre busca o anseio das coisas e muitas vezes a gente vê que Deus, ó, não é o momento certo. E as falhas acontecem e aí vem exatamente o ponto aí que Sérgio falou, né? Sobre a misericórdia de Deus por nossas vidas. O quanto Deus anseia sempre ter um relacionamento saudável e dinâmico conosco, né? Eu acho que cada momento que a gente tem o prazer de desfrutar as aulas, independente de quem esteja compartilhando, mas é sempre olhando o quanto Deus nos ama, independente das situações, independente do momento que a gente está vivendo, mas a certeza de que Deus, ó, tem planos incríveis para as nossas vidas, né? Como teve a vida de Abraão, depois Abraão, e aí a sua descendência. E eu trago muito assim uma reflexão de o quanto muitas vezes a gente não olha para a cruz com essa esperança de dizer exatamente, poxa, se um pai deu o seu filho unigênito, né, trouxe para esse mundo e carregou todos os pecados, como é que ele não me ama? Como é que ele não está disposto a cuidar de mim e a me mostrar o verdadeiro caminho, que caminho eu devo seguir, né? Então, muito bom, muito boa reflexão. Muito obrigado, Daniel, por essa aula. Obrigado. A Yara fez uma pergunta aqui, não é? O povo judeu segue as leis do Velho Testamento como nós conhecemos? Yara, sim e não. Eles seguem, mas eles seguem como eles conhecem, não como nós conhecemos, né? As leis do Velho Testamento. Só que eles não seguem as leis do Velho Testamento somente, né? Eles seguem o Talmud, né? E aí já são construções em cima da Torá, né? E já vai em cima das leis que nós conhecemos, a filosofia e os estudos deles já desenvolvem outras leis em cima, né? Então, são leis expandidas, que tem camadas e camadas de estudo e filosofia por trás dessas leis, né? O que na época de Jesus já era bastante coisa, tanto que existe todas essas figuras, né, da lei que escravizou, que é impossível cumprir toda a lei e tal, porque ela se tornou realmente muito complexa. Mas o espírito da sua pergunta é sim, ele segue. Só que é bem além ainda do que a gente vê no Velho Testamento. Só o sábado, tem livros e livros nas leis do sábado, o que não pode, por que não pode, dezenas de regulamentos, o que pode e o que não pode. Para você ter uma Daniel, ideia, desculpa. Para você ter uma ideia, lá em Israel, quando estive lá em Israel, nos hotéis que a gente ficou, no sábado, tem um elevador judaico lá, né? O elevador judaico, ele para em todos os andares. Isso porque, como no Shabat você não podia fazer fogo, né? Não pode fazer fogo, eles entendem que ligar um interruptor, né? Você tem uma faísca ali, um pulso eletromagnético é uma espécie de fogo. Então você não pode apertar o botão do elevador. Então, o elevador deles para em todos os andares. E aí tem os outros elevadores, né? De nós, dos góis, né? Dos gentios. Aí a gente pode apertar, a gente pode quebrar o sábado à vontade, mas eles não podem. Então tem um elevador para eles, senão eles vão ter que subir de escada. Então é só um exemplo aí de lei aplicada hoje em dia. Fala, Sérgio. Não, acho que eu só ia comentar que eu acho que eles perderam, talvez, os aspectos da religião que eram diretamente associados ao templo, né? Eles não têm mais os sacrifícios, essa questão do sacerdote, quando perderam o templo, acabaram perdendo isso também na religião, né? Sim.
Sim, e aí a adoração em sinagogas, né, acabou se expandindo e substituindo boa parte do serviço que era feito no templo. Né? Quando não há o templo, você não tem mais as leis de templo, né, os sacrifícios, esse tipo de coisa. Mas olha, essa questão da lei que a Carla e você colocaram aqui é uma questão um pouco mais complexa do que a gente costuma lidar, né, na igreja e na cristandade em geral. Teologicamente, é bem mais complexo. Né? A gente fala, não, Jesus ele tem autoridade sobre a lei, mas Jesus nunca disse que ele veio negar a lei, né? Que ele veio cancelar a lei. Pelo contrário, ele diz que ele veio... Ele é a realização da lei, né? Ele é a confirmação, é a realização da lei. Paulo também nunca disse que a lei não vale mais. Na verdade, em Atos, quando o povo estava, antes dele ser preso, e chega aos chefes da igreja, né, para recebê-lo, e fala, ó, Paulo, tem um povo falando aqui que você não cumpre mais a lei, que você não segue mais o sábado e tal. Vem aqui, passa pelo sacrifício para você mostrar para todo mundo que você ainda é um fiel seguidor da lei. E o que Paulo fala? Beleza, vamos lá, passar pelo sacrifício e mostrar que eu sou um fiel seguidor da lei. E ele vai, né? E aí, no final dessas semanas de sacrifício, ele é preso. Então, a gente tem Jesus falando o que pode fazer no sábado, curar ou deixar morrer. Então, Jesus fala, não, curar. O que ele está falando ali? Ele está fazendo... Ali havia uma discussão grande entre dois grandes mestres, né, que eram Shema e Hillel. Né? E aí, esse Shema, ele era um cara mais legalista, porque você tem os mandamentos. E aí esse cara falava, não, a lei do sábado é mais importante do que amar o próximo como a ti mesmo, porque o sábado é uma adoração a Deus, uma coisa assim. Eu não sei exatamente, mas na interpretação de Shema era isso. Então, os seguidores desse cara falavam que você não podia curar no sábado. E Jesus, ele usava os argumentos de Hillel, que era um outro mestre. Falava, não, o amor ao próximo está na frente, então eu posso curar no sábado. Então, na verdade, Jesus não está cancelando o sábado, o que não acontece em momento nenhum das Escrituras. Isso. O que acontece é que Jesus colocava o sábado em perspectiva, porque o sábado estava ali para servir o homem. Quer dizer, não podia deixar o homem sofrer, não é? Continuar doente, continuar ali com alguma coisa, só porque era sábado. Né? Então, ele deveria ajudar o sábado. Ele fala, você não vai tirar o seu boi da poça, né? Só porque é sábado, então, hipócrita e tal. Então, existem camadas aí de pensamento, de estudo, e a gente tem um tanto que crescer. Não estou dizendo que a gente tem que seguir o sábado como os judeus fazem. Só estou falando que a gente toma vários atalhos na nossa teologia para chegar a essa conclusão de que não, hoje isso não vale mais. No Shabá, a gente tem que descansar aqui e ali e tal. Falei, opa, de onde que veio isso? Porque não é da Bíblia que veio esse pensamento. Vem da nossa tradição. Na igreja, a história da igreja criou-se o domingo, né? Para meio ser esse tempo, né, de adoração ao Senhor, que vem do Shabá, né, que deriva do Shabá. Mas boa parte da gente trabalha para caramba nos domingos também. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não é tão simples esses saltos teológicos que a gente faz para desconsiderar a lei, ou desconsiderar o Shabá, ou outros ensinos do Antigo Testamento. Né? A gente acaba perdendo muita coisa que tem por trás, que ajuda a gente a entender o Novo Testamento de Jesus Cristo, e que está no Antigo. Estou falando para ninguém começar a comer só kosher agora, nada disso. Mas para a gente pensar a respeito, na verdade. É uma provocação. Mais uma provocação. Fala, Ana. E você provocou muito agora, viu, com esse negócio do sábado, que eu fico pensando aqui, né? Os adventistas, por exemplo, eles seguem fielmente, né? Meio que fiel essa linha dos sábados, de guardarem os sábados. Então, não, são fiéis com isso. É complicado, né? Você fica pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu guardo sábado? Não, a primeira coisa que a gente faz é parar de julgá-los por causa disso. É verdade. Os adventistas guardam só o sábado, gente. O resto, só quem estudou nos adventistas sabe como é que funciona. Só o sábado que vale. Mas a primeira coisa é parar de julgá-los porque eles guardam o sábado. O resto é o resto.
Falando. E pedir para eles esquecer a irmã Ellen White. Sim, aí realmente tem outros elementos que não é o ponto de hoje, mas realmente tem outras coisas esquisitas. Tá certo. Outra coisa que eu achei interessante sobre a insistência de Abraão de ter a resposta de Deus sobre a descendência que seria por meio de um filho, e ele acaba que ele e Sara, né, fazem pelas... Você mutou, Ana. Quando ele fala sobre seus descendentes serão mais, né, mais numerosos que as estrelas, tudo mais, dá para incluir Ismael nessa descendência ou não? Está falando exclusivamente de Isaac, depois de todo o povo que viria, ou, de alguma maneira, Ismael e a descendência, os povos que vieram dele, estão incluídos nesse número gigantesco aí de Você pessoas. pode entender das duas formas. Eu acho que a descendência da história, eu acho não, a certeza que a descendência da história da narrativa é por meio de Isaac. Mas Abraão teve depois mais 8 filhos lá com Quetura, no fim da vida dele ainda, né? Então Sara morre, ele casa com Quetura e tem mais um monte de filho que vai criar seus povos, né? Vai tudo virar povo, porque filho de Abraão, Deus ia cuidar deles direito, do amigão dele, né? Mas você pode entender das duas formas, porque as duas estão ok, né? A promessa foi cumprida tanto por Isaac como por meio dos outros filhos que também se tornaram povos. Então, ele cumpriu com sobras a promessa. Muito bem, senhores. Essa teve menos dúvidas, né? Eu só ia dizer, Daniel, que eu fico intrigado quando fala sobre essa Sara na questão lá do Egito, porque se quando Abraão saiu da terra dele, ele tinha 75 anos, e se ele chegou no Egito, sei lá, 10 anos depois, a Sara deveria ter uns 75 anos. E ainda assim ela foi, digamos, cobiçada pela beleza do faraó para levar pro harém dele, né? Interessante a gente pensar nessa idade, né? Não era uma jovem, né? Não era uma jovem, mas também, de alguma forma, havia um outro grau de conservação ali, né? A gente não sabe qual é. E também, por favor, né, quando você pensar em Sara com uma mulher bonita, você não vai pensar no padrão de beleza atual, né? Naquele tempo... Era a Bruna Lombardi da época. O IMC da beleza era para lá de 30, né? Então... Estou vivendo na época errada, tinha que ter nascido naquela época. Eu também. Então... Mas dá essa sensação mesmo, que o tempo, que era diferente, assim, que o tempo corria. Eu estava lendo essa semana Josué, que ele fala, com 85 anos, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu fui espião, 40, né? assim, não é dá a impressão que o tempo corria diferente, ou que tinha um outro nível de conservação realmente para fazer sentido nessa... Porque vigor de batalha é vigor de batalha, né? É uma dieta à base de tâmaras, viu? Opa! Semana passada eu comprei tâmaras aqui na feirinha aqui do lado, né? Falei, caramba, que legal essa tâmara. Você compra de onde? Quem produz? Era um pouquinho cara, né? Mas, legal, essa tâmara aqui é muito boa. Aí eu comprei essa tâmara. Quem produz aqui? Curioso, né? Onde é que é produzido? Aí ele pegou a caixa, era lá de Israel. O cara importava a tâmara. Não é à toa que é caro esse troço. Eu tô achando que era produzido em algum lugar aqui perto. Eu nunca tinha visto uma tâmara tão boa no Brasil. A tâmara aqui é murchinha. Aí eu descobri de onde que vem a tâmara. Falei, é por isso que essa tâmara é enorme, tâmara jumbo. Está explicado. Uma delas, para mim, é uma sobremesa. Com café, não precisa de mais nada de sobremesa. Tâmara... Daniel, na semana que vem você pretende dar seguimento, seguindo mais ou menos os capítulos? Semana que vem a gente vai encarar o terror de Isaac. E depois passar pela vida de Isaac, os highlights da vida de Isaac. Tá. Então, eu não sei se... Bom, é que... Não sei se vai caber aqui. Queria ver se
se você quiser deixar para semana que vem, tudo bem. Aqui no capítulo 17, me chamou a atenção que Abraão, ele riu, né? Num certo momento, diante da promessa, né? E aí, no capítulo seguinte, 18, Sara faz, assim, ao meu ponto de vista, faz a mesma coisa, só que o tratamento é completamente diferente, né? Sim, sim. Por que é diferente? Essa é a pergunta? Muito bem, gente. Uma boa pergunta. Bem, primeiro tem risos e risos, né? E se você vir o temperamento de Abraão, né, chegam os caras lá, Abraão, o que ele faz quando chega o pessoal? Vai receber, serve a turma toda, Sara fica na tenda. Abraão é um cara ali, ele junta com as pessoas em volta, ele guerreia, ele chama os vizinhos vêm. Esse é Abraão. Né? É um cara ali, ele cede a vez, ele deixa o outro escolher. Né? Aí você imagina esse temperamento. O temperamento de Sara, a gente ouve, não, a Sara que chamava Abraão de meu senhor e tal, que legal. O temperamento de Sara era muito duro. Sara comunica uma amargura, talvez por não ter filhos, em tudo que ela faz. Né? Ela vai lá e ela não sai da tenda para receber os caras, quando tem a questão de Ismael, ela primeiro inventa o negócio de Agar, não, olha, vai ser por meio de Agar, depois manda Ismael embora. É uma mulher dura, não é que ela não fosse lutadora, né, uma guerreira e tal, mas ela é dura, ela é seca, né, ali na forma de lidar com as pessoas em volta. Então eu consigo ver Abraão de uma forma, com uma boa natureza, né, rindo ali, de imaginar o cara que nesse podcast, né, Abraão fala que ele riu ali, né, imaginando, será que a gente vai conseguir realizar o ato, né, necessário para fazer um filho? Né? Eu com 100 anos e ela com 90 anos, né? Então tem essa conotação sexual, né? Que é Abraão rindo ali com os caras, né? Sara riu, aí você vê que é aquele negócio, vou ter filho, né? Aquela amargura que vem do coração, né? Não é a fé, né? Que Abraão demonstra, né? É outra coisa que comunica a risada de Sara, coerente com quem ela era, com quem ela demonstrava ser, né? Então, contexto é tudo, né? Como você reage, contexto é tudo. E aí, e Sara também não acontece nada com ela, né? Você riu, ela toma um puxão de orelha. Mas não tem consequências. Você riu, então você vai ficar muda até nascer, igual ficou lá o pai de João Batista. Não, não ri não, riu sim. Ainda nega, fica com medo depois, né? Ou seja, Abraão riu na frente dos caras. Ela riu de um jeito que levou Sarai ali, né, a querer negar que ela riu. Entendeu? Se fosse uma risada igual a Abraão, que fez na frente das pessoas ali sendo um ser social, é outro tipo, né, de reação, né, que ela tem. Não é uma risada santa. Tem razão. E também, bom, não sei se você vai abordar semana que vem, mas me chamou a atenção, porque eu fui lendo os capítulos, né? Já foi. Me chamou a atenção o erro que Abraão cometeu. Ele comete novamente como Abraão, e Isaac também, né? Comete o mesmo erro, né? Com Abimeleque, né? Isso. E é o mesmo Abimeleque para Abraão e para Isaac? Cara, pode ser, pode não ser. Eu vou falar isso na semana que vem. Mas Abimeleque é algo como meu pai é rei. Entendeu? E aí é muito legal você botar o nome no seu filho de meu pai é rei, né? Então tinham muitos Abimeleques na dinastia. Era um nome bem comum para filhos de reis. Então, podia ser filho, podia ser neto, sei lá, mas...
Não, esse é um bom nome. Eu me chamo Abimeleque, eu precisei passar a vida toda chamado Abimeleque, agora meu filho vai ter esse nome também. Beleza. Vamos aguardar semana que vem. Então. Quando eu E descobri que Daniel, fez muito sentido, porque volta e meia você encontra um rei filisteu lá na frente que chama Abimeleque também, lá com Gideão, né? Também chama Abimeleque. Caramba! ô Daniel, Fala, Pedro. voltando aí ao assunto do Abraão com Agar, né? Deus permitiu que acontecesse isso, né? Porque dali nasceu Ismael, Ismael vai ser pai lá dos árabes, não é isso? Dos muçulmanos. Uhum. A questão E dos aí vai muçulmanos, ficar essa guerra até hoje, por causa desse assunto, né? a Deus questão... permitiu, mas qual o sentido disso? Ô, Pedro, o sentido disso é que a gente... Lembra do primeiro papo? Da queda? A gente vive num mundo caído, né? Então, esse mundo está sob a nossa gerência, não está sob a gerência de Deus. Está sob a soberania de Deus, não sob a gerência de Deus. Ele não é o gerente, ele não executa as coisas, né? Então, muita coisa que o que você quiser fazer, Deus vai permitir, né? Então, Abraão, quando ele, de posse de informações limitadas, decide, segundo os costumes da época, ter um filho que seria adotado por Sara, Deus não se mete nisso, não. Não era o plano dele, mas acontece. Então, é normal que permita. Nós, depois que saímos do Éden, nós fazemos bobagem. Deus permite que a gente faça bobagem desde o princípio, desde dentro do Éden, até hoje. Se tem um Então, a costume gente que Deus precisa tem, estar se tem um costume que Deus mantém, é permitir que a gente faça besteira. nós precisamos estar nos planos de Deus, não Deus nos nossos planos. Exatamente. É nosso trabalho nos enquadrar nos planos de Deus. E se a gente não quiser, a gente tem total liberdade para fazer besteira. Se você quiser sair daqui, abrir uma cachaça e tomar todinha, Deus vai permitir. Depois vai ter as consequências, né? Isso aí. Como aconteceu com Abraão, teve as consequências. Até hoje, né? É hoje. E dependendo do que você faça depois de tomar essa garrafa de cachaça, vai ter consequência por gerações. Precisa ficar esperto. Valeu, Daniel. Ficar esperto. Essa foi uma boa Daniel. conclusão, né? Obrigado. Legal. Pessoal, por causa do horário que a gente está... A conclusão, Sérgio, ficar esperto. Ficar esperto. Legal. Pessoal... Sérgio. Oi. Só queria comentar uma coisa. Não sei se vocês viram no noticiário a visita que o Papa Francisco fez ali, a UR. Não vi, não. Ele visitou, aquele estava lá, né, no Iraque, né? Então ele foi visitar ali as escavações, né? Do que eles acreditam ser a cidade de Ur. Mas é um quarteirãozinho, achei que fosse uma cidade. Isso. Eu tive lá em Israel, eu tive lá num monte, eles chamam de Tel, né? Tel. Num monte onde eles acreditavam que era a cidade de Ai, né? Aquela lá de Josué. E aí não tem nada, é isso que você falou, é tipo um quarteirãozinho. Mas eles estimam que aquela cidade foi destruída mais de 40 vezes. Que fica num lugar meio de passagem, e o monte nem é tão alto assim. Todo mundo que passava por lá dava um cascudo na cidade, destruía a cidade. Por isso que chama Ai, né, Daniel? Deve ser por isso que chama Ai. Mas é isso aí que você falou, tem tipo, sei lá, 12 casas, um negócio lá, aí para trás tem outros negócios, buracos lá. É uma bagunça. Quem tiver oportunidade, senhores, e o dinheiro para ir para Israel, por favor, viu?
é ridículo de interessante, viu? Disparada a viagem mais interessante que eu já fiz. É tão legal que até a Paty, que não gosta muito dessas viagens muito distantes, quer voltar para lá assim que houver oportunidade. Realmente. E quem não tiver muito, puder juntar e gastar uma grana para ir, né, uma dessas, pode ir. Eu só não recomendo, quer dizer, eu recomendo, né? Mas para ir com Douglas tem que saber inglês, né? Senão você fica bem perdido. Mas achar alguém aí para guiar, você realmente sem igual. De todas as viagens que eu fiz, sem igual essa. Nelson, sem dar spoiler, mas depois dessa série do Daniel, a gente vai ter uma série sobre arqueologia bíblica. Então, talvez aí vai ser bem interessante esse tipo de pergunta também, de discussão. Mas, pessoal, pelo avançado da hora, eu vou só agradecer vocês, lembrar da nossa última aula, por enquanto, né? Com o Daniel. Quarta que vem, né? Quarta que vem, então, lembrar de vocês e agradecer ao Daniel aí pelo trabalho que está sendo fantástico. Gente, muito obrigado. Sérgio, deixa eu só fazer um